Fique por dentro agora do que está mitando na internet. As manias das redes sociais e os Trend Topics Web Repórter. Conectado via rede digital. O rádio é notícia, com Arquimedes de Castro. Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta para mais um programa. Prazer estar aqui com vocês. E no Jornal de Campina Grande de hoje, Dia Internacional da Mulher, 8 de março de 2021. Nesse 8 de março de 2021, Dia Internacional da Mulher, aqui no Jornal de Campina Grande nós vamos destacar a necessidade do avanço civilizatório no que diz respeito aos direitos e garantias fundamentais que as mulheres precisam ter na nossa sociedade. Como humanidade, nós ainda precisamos reconhecer que vivemos em um ambiente machista. O machismo estrutural permeia praticamente toda a sociedade. É possível observar isso em várias, inclusive na linguagem, né? Quando nos referimos a determinados cargos apenas no gênero masculino. Quando escolhemos usar homem como sinônimo de ser humano. E, de certa forma, olhamos nós homens para as mulheres como se fossem de outra espécie. Ah, vocês mulheres são assim, vocês mulheres são assado, como se não fôssemos animais da mesma espécie, como se não fôssemos semelhantes. O gênero que nos separa também nos une, e toda essa diferenciação, ela sempre existiu com o uso da força, com o abuso do poder masculino sobre a mulher, com o uso da força, da violência. Todo movimento contrário ao autoritarismo, ao discurso autoritário, busca avanços civilizatórios para ambos, homens e mulheres, porque a tirania do pensamento autoritário penaliza as mulheres, exclui e faz com que a existência feminina seja dolorosa, mas impõe também aos homens uma série de procedimentos que não são confortáveis e contribuem de maneira significativa para esse enlouquecimento geral do mundo. As pessoas perdendo a noção. A minha impressão é que nesse Dia Internacional das Mulheres, o que todos nós, e aí eu falo da minha posição, que todos nós, homens, deveremos usar esse dia para refletir sobre como poderemos avançar do ponto de vista civilizatório ao incluirmos as mulheres dentro do que nós chamamos de seres humanos. Nós precisamos, inclusive na linguagem, parar de se referir às mulheres como se fossem outros seres e reconhecer que o uso da força e o pensamento autoritário são parte do nosso passado que não precisa ser esquecido, precisa ser sempre lembrado. Mas isso precisa mudar, as coisas precisam se transformar. E hoje, como seres pensantes, olhamos para a história e não deixamos de achar estranho que há pouco tempo atrás, algumas décadas atrás, as mulheres nem votavam, ou seja, não tinham cidadania, não podiam se manifestar politicamente.
E daqui a mais algumas décadas, olharemos provavelmente para o passado, nos lamentando. Naquela época, em 2021, as mulheres eram uma minoria sufocada na política, não participavam das decisões políticas e eram alijadas do processo de poder por discriminação, por preconceito da sociedade contra a capacidade feminina de executar projetos, de gerir um negócio ou gerir o Estado de maneira tão eficiente ou até mais eficiente do que fazem os homens. Esse olhar para o passado, aonde nós podemos enxergar em várias obras de pensadores extraordinários aquele traço, aquele ranço machista que é indelével e inconfundível quando coloca as virtudes masculinas acima das virtudes femininas. E quando se quer referir a um homem sem virtudes, aponta o fato dele ter virtudes femininas. Essa lógica filosófica permaneceu durante séculos e ainda predomina na academia, nas universidades hoje. O valor, aquilo que nós atribuímos valor, são sempre virtudes masculinas. Já as virtudes femininas, elas são relegadas a um segundo plano e alguns até dizem, elas são muito importantes. Sem elas, nós não existiríamos, como se a mulher fosse um suporte para a existência do homem. O machismo é estrutural. É preciso discutir uma sociedade onde o gênero não seja delineador de direitos. Na nossa Constituição já consta lá que nós somos iguais, mas a letra da lei ainda não se reflete numa cultura brasileira que, nas suas manifestações artísticas, ainda exalta o homem e denigre ou diminui a importância da mulher. E temos uma cultura de estupro, né? Uma cultura que exalta o fato dos homens possuírem desejos sexuais irrefreáveis e que as mulheres devem ser recatadas, ficarem nos seus lares e usarem, não podem abusar da vestimenta, tem um código de comportamento, um código que legitima a postura da mulher na sociedade ou deslegitima. E quando essa deslegitimação é feita, ela se torna um peso, um fardo muito grande. Toda mulher sabe o que eu estou dizendo, porque todas elas temem andar nas ruas, todas elas temem ter fama de uma mulher sem moral, uma mulher que, por não ter moral, vale menos do que um bicho, não é considerada um ser de direitos. E para os homens nem se exige tanto assim. Hoje, no Dia Internacional das Mulheres, é um dia de reflexão, principalmente sobre o machismo estrutural tão presente na política e na nossa sociedade, numa forma de retrocesso que nos faz refletir sobre a necessidade de mais mulheres no poder. Sejam todos bem-vindos ao Jornal de Campina Grande. Vamos às manchetes das principais notícias do dia. Folha de São Paulo
destacando em manchete o Dia Internacional da Mulher, né? Não poderia ser diferente. E nesse dia o destaque aqui da Folha é sobre a pandemia que deflagra crise do cuidado e põe em risco as conquistas femininas. Sem redes de apoio e divisão igualitária das tarefas da casa, mães perdem autonomia e trabalho. A Folha hoje traz depoimentos. No café da manhã, o peso da pandemia para as mulheres. Conversas sobre 2022 ignoram mulheres em momento de luta por maior participação. Não tem no radar uma mulher candidata a presidente. Hoje, o que se fala no que diz respeito à sucessão presidencial só aparecem homens. Não tem nenhuma mulher no radar. E isso é um indicativo claro de que precisamos repensar a política brasileira. Por que nós não temos nenhuma mulher no radar das presidenciáveis? Uma que poderia estar lá é a Marina Silva, mulher extremamente corajosa, uma mulher de pele negra, uma mulher de coragem, uma mulher com a formação acadêmica sólida, com convicções ideológicas sólidas, uma mulher de princípios, uma mulher que já preferiu abandonar o governo que ajudou a levar ao poder, porque este governo passou a não fazer aquilo que propagou durante o processo de campanha para chegar ao poder. Quando se instalou no poder, o PT não fez aquilo que disse que ia fazer. E a Marina Silva, ela abandonou o cargo de ministra do Meio Ambiente porque discordava da política petista que, de certa forma, abriu a porteira para o agronegócio destruir o meio ambiente brasileiro. A Marina Silva, que enfrentou o Bolsonaro frente a frente, botou o dedo na cara do mito durante os debates eleitorais. A Marina Silva, que foi vítima de preconceito da esquerda, campanha de desinformação e de factoide contra ela, feita pelos marqueteiros do PT. A Marina quase foi presidente do Brasil. Se não fôssemos um país machista e um país racista, Marina hoje seria a presidente do Brasil. Mas como somos machistas e racistas, Marina é motivo de piada na internet. Manchetes ainda da Folha: estamos vendo os próprios negros sendo racistas hoje, é o que afirma a mulher Elza Soares, uma grande mulher. Pazuello agora pede ajuda, o ministro da doença, o ministro general que bate continência e obedece cegamente. Pazuello agora pede ajuda e Congresso é pressionado a assumir combate à Covid-19. Está acontecendo desde o ano passado o que eu chamei e volto a chamar de quebra do pacto federativo. A coordenação nacional para controle da pandemia foi retirada do governo federal, considerado incompetente para a tarefa pelo Supremo Tribunal Federal, e mais recentemente os governadores começaram a semana articulando uma forma de criarem eles, através do Fórum dos Governadores, uma coordenação nacional para enfrentamento à pandemia
ignorando e excluindo definitivamente o governo federal e, portanto, o presidente da República do enfrentamento à crise. O presidente muitas vezes fala como se fosse oposição ao governo. Fala como se o problema fosse de quem está na presidência. O problema fosse de outro. A transferência de responsabilidade e o fato de não assumir a liderança para a saída da crise podem prejudicar o futuro candidato a presidente Jair na sua tentativa de reeleição. Mas é possível também que a postura presidencial tenha adeptos, porque muitos brasileiros e brasileiras hoje acreditam que a melhor coisa a fazer é enfrentar o vírus, é festejar a vida e ignorar completamente a existência de uma doença que está lotando os melhores hospitais do país, que está desafiando a competência dos melhores médicos do mundo, que está incapacitando o sistema de saúde brasileiro, que está matando diariamente mais de 1.000 pessoas, e é possível que ainda esta semana, muito provável que a gente bata aí o recorde, chegando a números assustadores, talvez 2.000 mortos por dia, talvez mais. A previsão feita pelo Instituto de Métricas e Avaliação em Saúde da Universidade de Washington é que cheguemos a mais de 350.000 mortos até 1º de junho. Você está com o Jornal de Campina Grande e as principais notícias do dia. Continuando com as manchetes dos principais portais de notícias do Brasil e do mundo. E hoje, destacando agora, manchete do portal Mais PB. Covid-19 matou quase 1.000 paraibanos apenas nos primeiros meses de 2021. É uma trágica notícia. Paraíba está com grandes problemas. Segundo o blog do Heron Cid, Paraíba, um paciente às portas da UTI. Mas que UTI? Pergunta o blog, com UTIs em processo de ficarem completamente lotadas. O prefeito de Patos reclama de ausência em reunião para tratar de avanço da Covid. João Pessoa não registra longas filas nesse início de vacinação dos idosos de 75 a 79 anos. Falta vacina e, na ausência delas, se criou um programa de vacinação que está vacinando a conta-gotas. É o programa Zé Gotinha, literalmente, porque é um programa de vacinação a conta-gotas. Devagarinho, bem devagar, porque não tem vacina para todo mundo. Não compramos a tempo. E o governo mesmo, achava que a pandemia ia acabar já, está acabando, está no fim. Para que comprar vacina? E aí o vírus voltou e parece que voltou chateado. Voltou com força,
voltou matando jovens, lotando UTIs e novamente desafiando a medicina. Deputada paraibana pede lockdown no estado. O estado da Paraíba, que a partir de hoje entra em bandeira amarela na maioria das cidades, inclusive aonde eu estou, Campina Grande, saiu Campina Grande da bandeira amarela para a bandeira laranja. São as bandeiras verde, amarela, laranja e vermelho, num plano chamado Novo Normal. É uma série de indicadores desenvolvidos aí pelo governo do estado para determinar os mandados de fechamento do comércio e de mobilidade. E nessa tentativa de conter o avanço do contágio e diminuir as numerosas filas nas unidades de terapia intensiva. São muitas as filas, pessoas passando mal e está faltando UTI. Porque tem gente que pensa que UTI é uma cama com uma maquininha do lado fazendo pi, pi, pi. Não, UTI não é isso. UTI envolve uma série de equipamentos e profissionais extremamente habilitados, profissionais que requer, para trabalhar em UTI, o requisito é alto, não é qualquer profissional de saúde que trabalha em UTI. Apesar de que na atual situação estão pegando qualquer um mesmo, está faltando profissional de saúde. Muitos doentes, outros não querem trabalhar com Covid. E a UTI é cara para manter funcionando, muito cara. Então, o governo, ele finge que tem UTI para todo mundo, mas não tem. UTI mesmo, unidade de terapia intensiva, real, só no serviço particular. Custa caro. E para você entender, é fácil. Dos doentes que entram numa UTI de Covid, quando a UTI é particular, 75% escapam, saem vivos. Quando a UTI é pública, só 25% saem vivos. Então, o governo não tem UTI. Uma UTI lotada não tem mais unidade de terapia intensiva. São cuidados paliativos. A sorte está lançada para todos nós. Afinal, ninguém sabe quando é que vai passar mal desse vírus. Já que é possível a reinfecção, mesmo para aqueles que já tiveram, já que não tem mais um grupo de risco específico, porque muitos jovens estão sendo acometidos da versão grave da doença, a situação está cada vez mais perigosa. Mas muita gente continua ignorando o problema. E uma parte significativa da mídia, bem como de alguns governantes, segue num discurso de negar a existência do problema, colocar o lixo embaixo do tapete ou fingir simplesmente que o problema não é com ele. Essa postura, ela pode parecer confortável a priori, mas é reveladora de uma falta de caráter muito grande, de um pensamento egoísta, de falta de compromisso com a coletividade. Esse deputada paraibana pede lockdown no estado é mais um pedido de, digamos assim,
para ficar bem com os eleitores, né? Nós sabemos que é impossível fazer lockdown no Brasil sem uma coordenação nacional e sem a distribuição de condições para que as pessoas possam ficar trancadas dentro de casa. Porque chamar um horário, uma restrição de horário, o fechar comércio de lockdown é uma coisa muito brasileira. Nós importamos a palavra, mas não o sentido da palavra. Lockdown é a proibição de sair de casa, e isso nunca foi determinado no Brasil em lugar nenhum. As pessoas vêm e vão tranquilamente, não tem nenhum problema de mobilidade. E para conter o vírus é preciso sim fazer lockdown, mas para impedir as pessoas de saírem de casa, é preciso que o governo, que o Estado, primeiro tenha credibilidade para fazer um decreto desse. Converse com a população, negocie. Depois, é preciso dar condições às pessoas de ficarem em casa. E depois, também é preciso dar condições aos empreendedores, aos comerciantes, para que eles não quebrem durante a medida absolutamente necessária para conter a disseminação do vírus. Destaque de capa de hoje do Jornal da Paraíba. Paraibana luta contra o câncer pela 4ª vez e acolhe outras mulheres com a doença. É a história de vida de Dona Zezé, que é um exemplo de superação neste 8 de março, Dia da Mulher, destaca o Jornal da Paraíba. O Hospital das Clínicas atinge 100% de ocupação dos leitos de UTI e Estado amplia capacidade. Vacinação para idosos a partir de 79 anos começa hoje em João Pessoa. E o Nabor Vanderlei, reclama de exclusão de representantes do Sertão na reunião sobre Covid-19. O prefeito lembrou que a região corresponde a 1/4 da população do estado. Estão abertas as inscrições para 3.000 vagas gratuitas em curso online de capacitação profissional em Cabedelo. Esses os destaques de capa do Jornal da Paraíba. Voltando aqui com as manchetes dos principais portais de notícias, o que está acontecendo hoje pelo Brasil e pela Paraíba. O portal O Correio de João Pessoa destaca que tem um trecho de ciclovia na capital do estado que será modificado hoje. Defesa Civil muda telefone de plantão para emergência. Mulheres ainda ocupam posição inferior no mercado de trabalho. Começa a vacinação de idosos em João Pessoa. Campina Grande e Patos questionam decisões do Estado na pandemia. Esses os principais destaques do portal Correio. O WSCom traz como destaque: João Pessoa tem rede de saúde entupida, é o que diz o secretário. Renovação de decreto será discutida. Morre em João Pessoa o acadêmico Juarez Farias, ex-secretário de Planejamento e amigo de Celso Furtado. Governadores assumem coordenação do combate ao coronavírus e avaliam lockdown nacional. Hoje tem visita à Fiocruz. Bruno Farias diz que prefeito de Campina Grande divulga dados desatualizados e falsos sobre leitos de UTI em João Pessoa. Polícia encerra 2 festas clandestinas na capital com mais de 100 pessoas. Nilda Gudim e Veneziano Vital manifestam homenagem às mulheres no Dia Internacional da Mulher. Esses os destaques de capa do WSCom. G1 Paraíba. Projeto quer promover independência financeira de mulheres vítimas de violência por meio da inclusão digital. Mais de 35% dos suspeitos de feminicídios não foram presos na Paraíba desde a sanção da lei.
Hospital das Clínicas atinge 100% de ocupação em Campina Grande. Ocupação da UTI pela segunda vez em menos de uma semana. Campina Grande passa para a bandeira laranja. Segundo o Plano Novo Normal, Paraíba tem 229.190 casos confirmados. São 229 mil, quase 230 mil casos. E 4.679 mortes por coronavírus. A previsão realizada pelo Instituto de Avaliação e de Métricas de Avaliação em Saúde da Universidade de Washington é que a Paraíba atinge aí um patamar muito alto. O coronavírus continua matando muito aqui no estado da Paraíba, de onde eu falo, e as previsões de morte diária estão aí, o previsto é que aumente, né? Não há nenhuma previsão de diminuição desse quadro. E o que está sendo avaliado nesse momento, né, que é bastante preocupante, né, porque o que a gente está vendo é que o estado da Paraíba, que hoje tem menos de 5 mil mortes, pode fechar aí o primeiro semestre, começar o dia 1º de junho com 6.105 mortes. Essa é a previsão do Instituto de Métricas e Avaliação em Saúde da Universidade de Washington, nos Estados Unidos. São previsões feitas pelo comportamento da pandemia até agora e considerando os dados atuais, a vacinação. Esse número de pessoas mortas e de contágio, segundo esse mesmo instituto, poderia ser bem menor, poderia diminuir bastante. Os pesquisadores defendem que haja um uso universal de máscaras N95 e PFF2 pela população economicamente ativa, né? O pessoal que está trabalhando, está saindo para trabalhar em ônibus, em carro, está saindo às ruas. Essas pessoas deveriam estar usando as máscaras N95 e PFF2. Seria uma política pública para diminuir o contágio se essas máscaras fossem distribuídas amplamente, gratuitamente, para a população economicamente ativa. As pessoas resistem muito ao uso de máscaras, muitas não gostam de usar, tem gente que nem usa. E o sistema de saúde está aí, sendo posto à prova. É possível que haja alguns dias aí com mortes diárias na Paraíba que cheguem a mais de 30 pessoas mortas durante um dia. Hoje a Paraíba apresenta esses dados aí, segundo o G1, de 4.679 mortos, mas a previsão é que possa chegar até 6.105 pessoas mortas até o dia 1º de junho, no andar dessa carruagem, mantidas as condições atuais, o que é absolutamente lamentável. Estamos todos de luto com essas previsões e com essas notícias catastróficas. Destaques agora do Paraíba Online. O governador discute situação da pandemia com representantes de poderes do Estado. No aparte, na coluna de Arimatea Souza, o MDB da Paraíba sob novo comando. Covid-19, governadores vão adotar medidas restritivas em conjunto. Polícia Rodoviária Federal prende em Campinas suspeito de importunação sexual contra 3 mulheres em ônibus. Fique atento ao que foi destaque nesse fim de semana, lendo o Paraíba Online. E ainda no blog, no Paraíba Rádio Blog,
Desmonte de leitos pelo Estado na Grande João Pessoa em 2020 foi decisivo para o colapso, é o que disse Bruno Cunha Lima. De acordo com o prefeito de Campina Grande, isso foi o que aconteceu lá em João Pessoa. Ele disse isso ontem durante uma live realizada ontem à noite e fez uma série de críticas ao modelo do Plano Novo Normal. O Bruno acredita que Campina Grande não deveria seguir as determinações que são aí recomendadas, estabelecidas pelo governador João Azevedo. Está havendo um conflito, né? E o mediador desse conflito é o Ministério Público, que está participando das reuniões. A impressão que eu tenho é que estamos nos avizinhando aí de um conflito entre prefeito e governador, com uma possível decisão judicial como o desfecho desse conflito. Além de haver uma politização do debate, muito provavelmente haverá uma judicialização desse debate no que diz respeito às melhores normas para combate à pandemia. Destaque do blog do Max Silva: restrições, por enquanto nada muda em Campina. Senador veneziano assumirá o comando do MDB na Paraíba. Aqui nesse blog, nesse podcast, nós falamos há alguns dias dessa possibilidade. Afinal de contas, o MDB é um partido de origem parlamentar e os partidos de origem parlamentar, via de regra, são comandados pelos parlamentares que ocupam as posições de mais destaque no Congresso, no Parlamento. E é o caso do senador, que está com a faca e o queijo na mão, né? Porque a mãe agora também é senadora. A família se tornou muito mais poderosa do ponto de vista político com a assunção de veneziana agora no comando do MDB na Paraíba. Em reunião com o governador, o prefeito irá questionar mudança de bandeira em Campina Grande. É o que diz o blog do Max. No blog do Márcio Rangel, o destaque é que a Paraíba aguarda ainda posicionamento do Ministério da Saúde sobre novo envio de vacinas. Sebrae, pandemia reduz participação de mulheres nos negócios. Prefeitura realiza força-tarefa de 3 dias para combater Covid-19 em Lagoa Seca. Hospital das Clínicas atinge 100% de ocupação da UTI pela segunda vez em menos de uma semana em Campina Grande. Esses os destaques do blog do Márcio Rangel. No portal Realidade PB, informação com credibilidade, governador da Paraíba se reúne com prefeitos, ministérios públicos e outras autoridades para discutir o enfrentamento à Covid-19. Plano Novo Normal, 211 cidades paraibanas são classificadas como bandeira laranja e 8 estão na bandeira vermelha. Caminhando aí esses municípios na bandeira laranja para a bandeira vermelha. O problema de impor restrições é que a economia para com essas restrições. E quando a economia para, as pessoas ficam sem grana, sem dinheiro para se sustentar. E aí? Quem é que vai sustentar? Porque o auxílio emergencial está travado no Congresso Nacional, foi aprovado no Senado, agora vai para a Câmara. Não vai ser mais aquele auxílio emergencial, vai ser outro, uma ajudinha de R$250, não é suficiente. Ninguém vive com R$250 por mês, ninguém. E não é possível pedir para as pessoas ficarem trancadas, baixarem a porta dos seus comércios e dizer, fecha e fica aí. Mas como? O mesmo governo que planejou fechar tem que planejar como fechar.
Como é que essas pessoas vão ser ressarcidas? E quem perdeu o emprego, como é que fica? Como é que paga as contas de água, a luz, o aluguel? Como é que arruma dinheiro para comer? Repare que os governos eles não podem utilizar essa autoridade e mandar as pessoas ficarem em casas trancadas sem oferecer alguma vantagem para isso. Em casa, mas você terá o quê? O quê? Um decreto que tem por objetivo apenas estabelecer obrigações para o cidadão é uma medida fadada ao fracasso. Todas essas medidas serão fadadas ao fracasso e darão razão a quem não tem, a quem é contra as medidas de isolamento. Agora, destaque de capa do Fonte 83. Nos caminhos da pandemia, as mulheres são as que mais encontram encruzilhadas. A Prefeitura adquire 20 veículos e abre mais 10 leitos de UTI em Santa Isabel. O TCE lamenta a morte do conselheiro aposentado Juarez Farias. Esses os destaques de capa do Fonte 83, finalizando com Hora Agora, que traz programa Empreender Paraíba, realiza mutirão de renegociação de dívidas. E ladrão se arrepende e compra televisão para a vítima de furto no Mato Grosso do Sul. Cine Campina Grande atenderá em novo horário a partir de segunda, a partir de hoje. Esses os destaques do Hora Agora. Muito bem. Chegamos ao final do programa de hoje. O Jornal de Campina Grande fica por aqui. Voltaremos amanhã com mais manchetes e comentários das notícias do dia. O Rádio é Notícia, com Arquimedes de Castro.